Qual seria o item seguinte, conselheira Maria Esther? Seria o item 18. Impedido, anote-se o impedimento do conselheiro Jefferson Coelho. O item 18. O item 18 da pauta é o procedimento de controle administrativo, procedimento 442 de 2011, da relatoria do conselheiro Jarbas Soares Júnior, requerente à Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, requerido o Ministério Público da União e dos Estados. Após o voto visto do conselheiro Luiz Moreira, acompanhando o relator e acrescentando ainda a instauração de procedimento de controle administrativo em face do Ministério Público da União, pediram visto os conselheiros Jefferson Coelho, Maria Esther, Mário Bonsalha e Cláudia Chagas. Ausente justificadamente o conselheiro Almino Afonso. Então, são 4 pedidos de vista. Jefferson, Maria Esther, Mário Bonsalha e Cláudia Chagas. Perfeito. Vossa Excelência. Informo também, senhor presidente, que nesse mesmo caso estou trazendo o meu voto de vista. Perfeito. Adoto o relatório apresentado pelo relator do feito à época, conselheiro Cláudio Barros. Sendo que, após o voto do relator, o conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior apresentou voto divergente, pugnando pela instauração de procedimento de controle administrativo em face do Ministério Público da União para se verificar a legalidade do procedimento realizado pela União no caso da aplicação de recursos da própria União para fornecer aos seus membros benefícios relativos à saúde. Em razão desse voto divergente, pedi vista para melhor exame. O relatório. Você prossegue. O principal fundamento do conselheiro Luiz Moreira Júnior para apresentar voto divergente do relator está em uma suposta incompatibilidade do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União, Planassist, com o regime de subsídio estabelecido para os membros do Ministério Público. Discordo do eminente conselheiro, porquanto as verbas descritas no Planassist não possuem natureza remuneratória, mas sim indenizatória e eventual, algumas, inclusive, desenvolvidas com recursos próprios do programa, sem gastos da União, inexistindo incompatibilidade com o regime de subsídio. Ademais, tal benefício social não configura acréscimo patrimonial cabível no conceito legal de renda ou proventos de qualquer natureza, inexistindo incompatibilidade com a regra do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, mesmo porque a própria Constituição Federal prevê o recebimento concomitante do subsídio com outras verbas de natureza indenizatória. Outrosim, o sistema de saúde de Planassist é custeado em pelo menos 80% pelos próprios membros e servidores do Ministério Público da União, que contribuem através de desconto em folha de valor fixo mensal, além de outras parcelas nos termos do regramento específico da Portaria 591, de 1992, alterada pela Portaria 629, de 2007. No artigo 45, a portaria especifica que constituem receitas do Planassist recursos próprios, como contribuição mensal do membro, servidor, pensionista, equivalente a 3% de sua remuneração ou proventos, a participação direta do membro, servidor, pensionista nos preços dos serviços assistenciais utilizados, cobertos pelo programa, outras receitas, inclusive rendimentos de aplicação de saldos credores, contribuição mensal por dependente inscrito POIOMão correspondente a 50% do valor da contribuição mensal devida pelo beneficiário titular, valores recebidos a título de contribuição suplementar decorrente de reingresso ou ingresso tardio de beneficiários, contribuição mensal do servidor que não tenha vínculo efetivo com a administração, contribuição mensal do beneficiário especial se definido em norma complementar e recursos da União na forma de dotações orçamentárias de créditos adicionais. Constata-se, portanto, que o programa de auxílio Planassist não é mantido exclusivamente pela União, mas sim, em sua maioria, com recursos próprios. Dessa forma, entendo que o programa de auxílio saúde do MPU é mais vantajoso para a União do que o próprio SUS, que utiliza 100% de seus recursos. A esse respeito, discordo também do conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior quanto à utilização do Planassist em conjunto com o sistema SUS. O artigo 198 da Carta Constitucional,
que institui o SUS, não exclui a possibilidade da disponibilização de planos suplementares de saúde aos agentes da administração pública. Por tal razão, não há que se falar em duplo benefício social. O SUS é formado por ações que visam promover e recuperar a saúde de toda a população, como dever do Estado para fomentar a saúde pública, provida exclusivamente com recursos da União. De outra banda, o sistema planacista é um serviço prestado diretamente pelo MPU de assistência à saúde, suplementar de assistência à saúde do servidor, por meio de prestadoras de serviços mediante gestão própria ou contrato. É, portanto, um programa de autogestão em saúde mantido pela contribuição dos beneficiários e por outras formas de rendimento, dentre elas, em alguns casos, recursos da União. Não vejo, portanto, incompatibilidade entre a utilização do programa de auxílio saúde do MPU e o SUS. Quanto à exigência de regulamentação por lei do Planassist, a Lei Complementar número 7593, Lei Orgânica do Ministério Público da União, expressamente prevê assistência médica hospitalar aos membros do MPU em seu artigo 227, inciso 7º, parágrafo 6º. Artigo 227, os membros do Ministério Público da União farão jus ainda. 7º, assistência médica hospitalar extensiva aos inativos, pensionistas e dependentes, a ser entendida como conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação e recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, paramédicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornecimento e aplicação dos meios e dos cuidados essenciais à saúde. E, no parágrafo 6º, a assistência médica hospitalar, de que trata o inciso 7º, será proporcionada pela União, de preferência através de seus serviços, de acordo com normas e condições reguladas por ato do Procurador-Geral da República, sem prejuízo da assistência devida pela Previdência Social. Logo, o Planassist foi corretamente implementado, pois tem sua previsão em lei, que é a Lei Complementar 75, e foi regulamentado por ato do Procurador-Geral da República, que é a Portaria 591 de 92, alterada posteriormente pela Portaria 629 de 2007. Acrescente-se ainda que diversos outros órgãos mantêm programas de assistência à saúde similares ao Planassist e regulamentares da mesma forma, como, por exemplo, o Senado Federal, Resolução 8691, o Supremo Tribunal Federal, Resolução 448 de 2010, o Superior Tribunal de Justiça, Resolução 62 de 92, dentre outros, que, com previsão em lei, são regulados por ato do chefe da instituição. Registre-se ainda que as verbas fornecidas pela União para o Planassist estão previstas no orçamento do MPU, que é submetido à Secretaria de Orçamento do Ministério do Planejamento e, posteriormente, aprovado pelo Congresso Nacional. Destaque, sendo um sistema de autogestão de saúde suplementar previsto em lei e não configurando verba remuneratória de qualquer espécie, não há razão para questionar a legalidade do sistema de auxílio-saúde do MPU ou sua incompatibilidade com o regime de subsídio, razão porque acompanho o voto do relator à época, eminente conselheiro Cláudio Barros Silva, como voto, senhor presidente. Jefferson Coelho. Eu acompanho o relator também, nos termos do voto da conselheira Esther, e peço a juntada de voto convergente. Perfeito. Conselheiro Mário Bonsalha. Presidente, eu demorei tanto para fazer esse voto que vou pedir vênia para lê-lo rapidamente. Senão, eu ficarei pouco incentivado a... Eu já peço desculpas antecipadas a Vossa Excelência, que logo mais vou ter que me retirar, porque tenho sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu vou procurar abreviar onde for possível. Adoto o bem lançado o relatório folha 50 a 51. O objeto dos presentes autos é verificar o pagamento de verbas referentes ao auxílio de saúde no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados. Em seu voto, vou já adiantar um pouco o voto e dizer, indo direto ao âmago da questão, inicialmente cabe registrar que, embora o sistema de assistência médico hospitalar existente no âmbito do Ministério Público da União seja em tudo similar àqueles mantidos no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e no Ministério Público do Estado de Rondônia, e não obstante o relator tenha considerado subsistente o PCA com relação a esses três casos, pelo mesmo motivo, não é, por não se tratar de auxílio de saúde, o eminente conselheiro Luiz Moreira dirigiu do relator apenas no tocante ao MPU. Feito esse registro, penalizar o mérito do presente PCA. Cabe assinalar, desde logo, que o voto do excelentíssimo conselheiro relator Cláudio Barros não merece reparos, eis que identificou com precisão a natureza remuneratória do auxílio de saúde.
pago pelo Ministério Público do Estado de Rondônia e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao passo que afastou com propriedade qualquer semelhança entre os sistemas de assistência médica hospitalar existentes no MP do Rio de Janeiro, no MP de Roraima e MPU, e o Auxílio Saúde. Não é despiceno lembrar que o objeto desse feito, nos termos delimitados em decisão do plenário deste Conselho, é verificar o pagamento de auxílio saúde no Ministério Público Brasileiro. Isso porque, sendo os membros do Ministério Público remunerados por subsídios, fica-lhes vedada, em princípio, a percepção de qualquer outra parcela de natureza remuneratória. Assim, imediatamente se percebe que a discussão dos presentes autos não envolve a eventual legalidade ou não da instituição manutenção de planos ou convênio de saúde, uma vez que este não se confunde com parcelas remuneratórias ou vantagens pecuniárias de qualquer natureza, e por isso não passa pelo cotejo de cumulatividade com subsídio. Ora, qual o valor percebido mensalmente pelo membro do MPU a título de plano assist? Ao contrário, os membros e servidores do MPU é que pagam mensalmente uma contribuição para custeio da assistência médica hospitalar. Seriam as contribuições também inacumuláveis com os subsídios? Aliás, como em todo contrato desse gênero, plano de saúde, é possível que o membro ou servidor apenas contribua e nunca usufrua dos serviços prestados. E mais que isso, o plano assist é optativo, havendo membros e servidores que sequer se inscrevem no programa. O fato de ser optativo, bem como de demandar contribuição e oferecer benefícios apenas eventualmente, e não necessariamente, retira do plano assist qualquer semelhança com uma vantagem pecuniária, inclusive auxílio saúde, objeto destes autos. Por isso é que se ouve com acerto o excelentíssimo conselheiro relator Cláudio Barros, ao considerar que o exame do plano assist, bem como dos sistemas similares existentes no MP do Rio de Janeiro e MP de Roraima, escapa ao objeto do presente feito. De todo modo, ainda que o procedimento de controle administrativo ora examinado tratasse da regularidade dos programas de assistência à saúde mantidos no âmbito do Ministério Público, o que, como visto, não é o caso, o mero exame das normas que regem o Plano Assist permite atestar sua regularidade. Como já dito, não avulta do programa Plano Assist qualquer violação possível ao sistema remuneratório de subsídio, uma vez que tal sistema de assistência médica hospitalar não se traduz em pagamento de verba alguma aos membros do Ministério Público da União. Conforme estabelece o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, o subsídio constitui-se de parcela única, aspas, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, 10 e 11. Fecha aspas. Evidente que o plano assist não se enquadra em nenhum desses conceitos, nem mesmo na vaga expressão de outra espécie remuneratória. E para eliminar qualquer dúvida que pudesse remanescer, destaque-se que a Resolução número 9/2006 deste Conselho Nacional do Ministério Público prevê expressamente a possibilidade de os membros receberem benefícios de plano de assistência médico-social, que inclusive não se sujeitam ao teto remuneratório. Então, aqui está previsto isso expressamente na Resolução número 9 deste Conselho Nacional do Ministério Público, artigo 6º, inciso 3, a linha B. Portanto, verifica-se que este Conselho tem norma reconhecendo que os planos de assistência médico-social geram benefícios apenas eventuais, em nada se confundindo com vantagens remuneratórias. Caso contrário, não haveria motivo para excluir tal benefício até mesmo do teto constitucional. Ocorre que a instituição do Programa de Assistência à Saúde dos membros e servidores é tema que diz respeito unicamente à autonomia gerencial e administrativa do Ministério Público em relação ao seu pessoal, embora submetido, como tudo em direito administrativo, ao indispensável amparo legal. E quanto a esse ponto, verifica-se que o próprio conselheiro Luiz Moreira aduz em seu respeitável voto vista que o benefício de assistência médica hospitalar, fixado no artigo 227 da Lei Complementar 75/93, é regido por meio de ato normativo, qual seja a Portaria 629/2007, PGR. Ora, se o Plano Assist tem inequívoco suporte no artigo 227 da Lei Complementar 75/93, como reconhece Sua Excelência, não há que se exigir que seja regulamentado por lei em sentido estrito, a não ser que se entenda que toda lei precisa ser regulamentada por outra lei. Na verdade, a referida lei complementar é regulamentada justamente pelo Regulamento Geral do Plano Assist, que se reveste naturalmente de caráter infralegal. Portanto, fica afastada a hipótese de ausência de amparo legal para o Plano Assist, que encontra rimo não apenas no já citado artigo 227,
como também no artigo 230 da Lei 8.112/90, aplicável aos servidores e membros do MPU por força do artigo 287 da Lei Complementar 75/93, cumpre trazer à colação para dirimir quaisquer controvérsia o teor dos dispositivos que fundamentam o Plano Assiste, e eu peço vênia para não ler o artigo 227 da Lei 75/93 e o artigo 230 da Lei 8.112/90. Como se vê, inversamente ao afirmado no respeitável voto vista, os serviços de assistência à saúde dos servidores da União não serão oferecidos exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. É por esse motivo, aliás, que a Administração Direta Federal conta com ato normativo, Portaria Normativa número 03/2009, prevendo expressamente que a assistência à saúde do pessoal civil da Administração Pública Federal será prestada via SUS e, de forma suplementar, mediante convênios, contratos, prestação direta do serviço, etc. Não é diferente no Supremo Tribunal Federal, cuja resolução número 448/2010 veicula o Regulamento Geral do Plano de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais do Supremo Tribunal Federal, o STF-MED, em modos muito semelhantes aos do Plano Assiste. Note-se que naquele órgão, Supremo Tribunal Federal, diferentemente do que ocorre no Plano Assiste, a regra é o custeio integral das despesas pela União. Somente na falta de recursos orçamentários é que as despesas no STF são cobertas com os recursos resultantes das contribuições dos beneficiários. Assim, sob todos os aspectos analisados, mostra-se regular o Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União, Plano Assiste. Ante o exposto, voto no sentido de acompanhar o cientista relator Cláudio Barros, apenas especificando que o Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União, Plano Assiste, não padece de ilegalidade. E, nesse ponto, portanto, julgo improcedente o feito. O eminente conselheiro relator Cláudio Barros julgava prejudicado. Então, tecnicamente, a solução que eu proponho é de improcedência, o mesmo valendo também para os planos do MP do Rio de Janeiro e de Roraima. Improcedência por quê? Estão conforme a legalidade. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Conselheira Cláudia Chagas, quero outro pedido de vista. Senhor presidente, eu fiz um voto extenso, onde eu analisei detidamente todas as questões, só que os meus argumentos coincidem com os argumentos da conselheira Esther e do conselheiro Mário, também com a posição do conselheiro Jefferson. Então, eu vou poupar os colegas, porque são 25 laudas. Acompanho, então... Eu só tenho aqui, senhor presidente, uma consideração. É porque, no que diz respeito à questão formal, não é? Eu tinha apontado que o Plano Assiste, que não é apenas um plano de saúde, não é? Ele tem 9 coberturas, desde assistência odontológica, órtese, prótese, auxílio de transporte de pacientes. Ele é anterior à emenda que estabeleceu o subsídio. Nesse sentido, então, como este Conselho já decidiu, né, haveria necessidade de nova previsão legal para decretar a legalidade do Plano Assiste. O que eu não entendo, e daí eu divido, eu até posso ajustar o voto, se forem retirados o Ministério Público, porque a mim não há diferença formal entre o modo pelo qual esta questão é tratada pelo Espírito Santo por Rondônia. Não é? Porque, a meu juízo, se trata aqui de algo que deveria ser melhor especificado por ser posterior ao subsídio. Então, se reconhece, aqui como lançaram os 4 votos vista, né, que o Plano Assiste, que é anterior à emenda que estabeleceu o subsídio, não é, que não precisa de lei em sentido estrito, porque se trata aqui, diferentemente do que foi informado, não é, de uma exigência estritamente legal por haver previsão de gastos. Não é, porque o Plano Assiste não é integralmente custeado pelas colaborações dos membros do Ministério Público da União. Há verba da União. Então, se há verbas da União, não é, haveria a necessidade de previsão legal. Do mesmo modo, então,
eu entendo que não caberia abertura de procedimento de controle administrativo para verificar a legalidade do plano de saúde, ou congênere, do Ministério Público do Espírito Santo e do Ministério Público de Rondônia. Porque, do ponto de vista formal, não há nenhuma diferenciação. Senhor presidente, eu não sei dos detalhes de Rondônia e Espírito Santo. Com relação ao MPU, eu queria só pontuar o seguinte: eu considero que não há essa discussão de acréscimo a subsídio, porque são verbas indenizatórias, são verbas que são pagas, eventualmente, em virtude de gastos, e são pagas em parte com recursos da União, em parte com recursos próprios do plano. Por isso, eu acho que não se enquadra na vedação do artigo, do parágrafo 4º do artigo 39. Com esse argumento de Vossa Excelência, eu concordo. O que eu não acho, conselheira Cláudia Chagas, é que se possa estabelecer uma diferenciação entre este benefício, o Plan Assist, e o benefício similar que foi estabelecido para outros ramos do Ministério Público, que não os da União. Eu não conheço. Vamos prosseguir. Só um esclarecimento. Como é que fica a votação desse? Você só queria observar a respeito Quem disso. vota realmente Me permita só. Eu vou agora. Me permita só, senhor presidente. Eu gostaria de responder ao conselheiro Luiz Moreira que, por outro lado, como eu apontei no meu voto, Sua Excelência, no voto original, viu irregularidade apenas no plano Assist, mas não nos planos do MP do Rio de Janeiro e de Roraima, que tem natureza idêntica. Não, eu não. Que eu vi no voto de Vossa Excelência. Tem nada de incoerência, altamente coerente. Se o senhor tivesse prestado atenção, teria verificado. É o seguinte: eu estabeleci que, nesses casos retratados por Vossa Excelência, a lei e lei posterior à emenda que estabeleceu o subsídio. Perfeito. Essa Então, que é a questão. Vamos prosseguir, então, aqui na discussão votação. ainda? Então, nós temos, quer dizer, para orientar o conselheiro Alessandro, o relator votara no sentido da procedência parcial. Os votos vista acompanharam o relator, e então os votos dos conselheiros Jefferson Coelho, Maria Esther, Mário Bonsalha e Cláudia Chagas. E agora, seguindo a ordem de votação, eu indago como vota a conselheira Thaís Ferraz. Vou acompanhar a divergência da conselheira Maria Esther. Na verdade, de todos, né? É o relator, né? Sim, porque eu tinha começado antes, eu nem lembrava do primeiro voto. Conselheiro Adilson Gurgel. Ao contrário. Então, o voto é o do relator. É o voto do relator, então. Pronto, então, conforme aí as ponderações feitas pela conselheira Maria Esther. Conselheiro Alessandro Tramur. Não, eu quero só fazer aqui pelos mesmos argumentos utilizados no voto do conselheiro Mário Gonzaga, quando ele menciona que o programa de assistência à saúde dos membros e servidores é tema que diz respeito unicamente à autonomia gerencial e administrativa do Ministério Público, vale dizer, do Ministério Público da União e do Ministério Público dos Estados. Então, eu tenho aqui cópia do voto do conselheiro Cláudio, onde ele relata a situação do Ministério Público do Espírito Santo, onde é narrado que o auxílio saúde é pago mediante comprovação de gastos e é previsto por lei. Então, não vejo como abrir o procedimento contra o Ministério Público do Espírito Santo. Da mesma forma, com relação ao Ministério Público de Rondônia, que utiliza também uma lei aplicada aos servidores do Estado de Rondônia, autorizando também o pagamento que, pela informação que consta ainda no voto do Cláudio, seria de R$ 106. Então, eu voto pela improcedência de todos os procedimentos. Perfeito. Nesse sentido. Conselheiro Tito Amaral. Voto nos mesmos termos que o conselheiro Alessandro. Lázaro Guimarães. Bem pela total improcedência. Senhor presidente, eu vou mudar meu voto. Tendo sido lida o fundamento dessa parte da divergência, eu, então, voto pela improcedência total. Eu adequei, o meu voto é assim também, pela improcedência total. Como é pela improcedência total? Vossa Excelência tinha total. Pela procedência em relação ao plano assist, pelo que eu entendi.
Mário, o dono do meu mandato sou eu voto como eu quiser. Então, Vossa Excelência alterou o voto. Eu estou dizendo o seguinte, que eu, diante dos votos, dos Vossa quatro Excelência alterou o votos, foi assim que eu votei. Eu votei o seguinte, eu abria para o MPU porque entendia que era a mesma razão pela qual se abriu para o MP do Espírito Santo de Rondônia. Como houve 4 votos abrindo com o mesmo argumento, eu modifiquei o voto. Agora, eu não vou admitir que Vossa Excelência me interpele estabelecendo embargo de declaração sobre meus votos. Luiz Moreira, já está esclarecido aqui. Bom, eu acho que era importante esclarecimento, até porque se for assim, a tendência é uma total improcedência. Acho que estamos todos indo na mesma linha. É igual para todo mundo, eu acho que está muito justo. nós temos, por enquanto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 votos pela improcedência integral. E temos 1, 2, 3, 4, 5 votos, mais o do relator, 6, pela procedência parcial. Senhor presidente, eu altero meu voto para improcedência. Diante da leitura feita pelo doutor Alessandro, que eu acho que é a mesma situação, eu também altero meu voto para improcedência total, acompanhando o doutor Alessandro. Em homenagem a Roraima, eu também vou... Também, excelente. Da mesma forma. Vou dizer que a divergência não era em relação a Roraima. Senhor presidente, eu queria até registrar aqui a presença do nosso quando terminar esse assunto, eu queria a palavra... Sticker, procurador-geral lá de Roraima. Senhor presidente, eu me sinto, então, vencido, né? Porque meu voto era o doutor Cláudio Barros, está vencido. Muda também, já. Eu posso mudar, não, né? Pode. Sim, senhor presidente, eu acolho no meu voto as ponderações do... agrego aqui, não vou alterar o voto por escrito, que já está feito, mas agrego as ponderações do conselheiro Alessandro. Excelência, e altera a conclusão? E no meu voto total. vista, eu altero, senhor. Conselheira. Improcedência total. Também é. Excelência. Bom, então, a essa altura... Alterarei mutatis mutandis do voto. Então, a essa altura, eu proclamo o resultado do julgamento. O Conselho... Conselheira Maria Esther. Alessandro. O Conselho... Permito, o Conselho, por maioria, deliberou pela improcedência do pedido, com divergência parcial do relator, o conselheiro Cláudio Barros, que julgava parcialmente procedente o procedimento. Eu acho que realmente o voto que definiu foi o voto do conselheiro Alessandro, que eu acho que poderia redigir o acórdão do Conselho Nacional.